Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou a missionária Marilene e venho trazer um recado de Deus para você. Para dar início a esta mensagem, eu vou ler um versículo que está em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Amém, irmãos? O Senhor tem um recado forte, tem uma bênção, um milagre para você através desta palavra. Por isso, fiquem até o fim. Escute bem. Quando nós recebemos de Deus e compreendemos aquilo que Ele tem planejado para nós, sempre será muito maior do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe pelo que você tem passado. Por isso, Deus nos diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Nós, muitas vezes, estamos vivenciando situações nas nossas vidas em que temos a sensação como se Deus tivesse se esquecido de nós, como se Deus tivesse nos abandonado, nos desamparado. Mesmo que nós não falemos isso para ninguém, mas dentro de nós há uma sensação: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus vai responder? Será que Deus vai fazer? E às vezes acontecem situações nas nossas vidas que nós ficamos perplexos, sem compreender. Mas a palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as coisas e tudo está sobre o seu controle. Tudo está no controle de Deus. E quando nós entendemos isso, nós temos que descansar em Deus. Aprender a descansar em Deus em momentos de crise, em momentos de tempestade, em momentos de provações, em momentos de luta. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Quando muitas vezes nós olhamos para as situações que estamos vivendo, para as situações que estamos vendo que está contra aquilo que nós planejamos, que é de outra forma, que não é do jeito que nós havíamos planejado, e já entramos em desespero, já ficamos preocupados. Meu Deus, e agora, Senhor? E a ansiedade vai tomando conta, e o desespero vai envolvendo os nossos corações, e muitas vezes nós ficamos preocupados e vamos perdendo a fé, e essa fé é necessária para que o Senhor seja agradado. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos entender e acreditar que o que Deus está fazendo está tudo sob o controle dele. Na palavra de Deus, nos mostra algo muito claro, e ela nos dá direção para que a gente tenha convicção de que Deus não perdeu o controle. Palavra de Deus que diz em João, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço, tu agora não sabes, mas tu saberás depois. Quer dizer, aquilo que Deus está fazendo agora, nós não sabemos, mas nós saberemos depois. Por quê? Porque depois Deus vai trazer a direção, vai clarear, vai trazer a revelação. Deus vai mostrar aquilo que Ele estava fazendo. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos desesperamos, nós nos apavoramos e nos afastamos de Deus. Quantos que não acontece o que eles querem e já falam mal do pastor, abandonam a igreja, não aceitam passar por problemas, param de dar a sua oferta, param de dar o seu dízimo, não glorificam a Deus. Cuidado com o que você faz em meio às provações. A sua bênção pode estar muito perto e você pode perder porque blasfemou. Olha o exemplo de Jó, que está em Jó, capítulo 2 e versículo 10. Jó falou: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Perceba que quando a pessoa está em desespero, ela não está glorificando a Deus. Ela está dizendo: por favor, pelo amor de Deus, ora por mim. Faça isso por mim. Missionária, faz isso.
Eu não sei o que eu faço. Eu não aguento mais. Ora por mim. Aí vem o milagre. Aí a pessoa diz: missionária, deixa eu dar o testemunho. Deixa eu compartilhar o que Deus fez. Percebe que às vezes a gente só aprende a adorar e glorificar a Deus quando nós enxergamos por completo o milagre? Nós precisamos glorificar a Deus, ainda que nós não enxergamos o milagre completo. Ainda que nós não estejamos entendendo o que está acontecendo. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Quer dizer, o que está acontecendo agora, nós não sabemos. Mas lá na frente, nós vamos entender. Lá na frente, será revelado com toda clareza, com o projeto completo, com o milagre consolidado e confirmado pelo Senhor, da vitória que Ele tem reservado para nós. O que nós precisamos é acreditar que Deus está no controle de tudo. O que nós precisamos é compreender e entender que é Ele, que Ele não perdeu o controle de nada. E Ele sabe o que você precisa. Meus amados, Deus sabe exatamente o que passa no seu coração e quais as suas e as minhas necessidades. O que é que está acontecendo com você agora? O que é que você precisa nesse exato momento? Deus manda dizer para você: eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle da sua casa. Eu estou no controle da sua família. Eu estou no controle de todas as coisas da sua história. Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Por isso, você que está aí ouvindo o rádio hoje, Ele te colocou aí. Ele te escolheu e tem guiado a sua vida. Deus tem para mim e para você surpresas extraordinárias. Porque quando Ele manifestar a glória dEle, quando Ele completar esta obra, eu e você vamos entender a perfeição de Deus e vamos adorá-lo. Devemos colocar Deus em primeiro lugar todos os dias de nossas vidas. Nunca esqueça disso. Deus em primeiro lugar. Aproveite agora esse momento. Esse é o momento de louvar, de ser grato por tudo o que Ele já fez pela sua vida, pela sua casa. Esse é o momento de ofertar, de ajudar, de se dedicar no caminho certo. Por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu nenhuma batalha e não é essa que Ele vai perder. Aleluia! Não importa o problema, não importa o diagnóstico. Deus está no controle de tudo. Missionária, mas apareceu um caroço aqui. Apareceu um problema, o médico, o diagnóstico, o resultado, a situação do meu casamento não está boa. Na minha saúde, na minha família, como os meus filhos se afastaram do Senhor, meu marido está desviado, nunca conheceu Jesus. Acredite, Deus está no controle de tudo. Quem perde o controle somos nós. Quem entra em desespero somos nós. Mas Ele está no controle de tudo. Nós não podemos ficar murmurando no momento de não compreensão e querer adorar depois que Ele completou o milagre. Seria ingratidão da nossa parte. Seria a falta de confiança em Deus. Seria a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tome posse desta mensagem e acredite que Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, ouça todas as sextas-feiras o programa Clamor Missionário. Siga as nossas redes sociais, Ministério Aquele que Vive. Inscreva-se no canal da igreja no YouTube. Mande o seu testemunho para que os ouvintes possam saber o que Deus está fazendo. Missionária, Deus me abençoou. Deus está falando comigo. E eu sei que Ele está trazendo paz ao meu coração em meio à crise, porque Ele está no controle de tudo. Eu quero também abençoar outras pessoas testemunhando e compartilhando esta mensagem. Aleluia! Você será um grande instrumento para abençoar outras vidas, para que elas possam saber que Deus está no controle de tudo. Que Deus fale mais em seus corações. Estamos sempre orando por vocês. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.
Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.